Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez aqui pela Rede Século XXI, vamos refletir sobre a Palavra de Deus, sempre vivenciada e atualizada através, nessa semana, da vida de alguns santos. E como a gente tem refletido aqui, como que as virtudes destes santos, elas podem nos ajudar ao longo da nossa vida comum, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família. Hoje nós vamos conversar sobre uma das virtudes, uma das coisas que nos lembram o nosso grande santo São Judas Tadeu. Para nós é importante buscar como referência a vida de alguns santos. É claro que nós ficaríamos aqui o ano inteiro, porque cada dia do ano é um ou dois santos que nossa igreja celebra. Mas alguns mais conhecidos e algumas coisas importantes em cada um. Como eu tinha dito sobre São Judas, né? São Judas Tadeu, que todos nós conhecemos como aquele santo das causas perdidas ou impossíveis. Aliás, são vários santos que têm essa denominação, digamos, né? É conhecido dessa maneira. Mas São Judas, de uma maneira muito especial, é aquele que é venerado ao longo de todo o nosso país, de uma maneira especial, justamente por aquelas pessoas que procuram infinitamente esta bênção tão especial de Deus. E claro, às vezes hoje muitas pessoas confundem São Judas Tadeu com Judas Iscariotes, né? Há uma dificuldade de algumas pessoas em fazerem essa diferença, mas são duas pessoas completamente diferentes, né? Os dois, de fato, viveram momentos muito importantes com Jesus, mas cada um ao seu jeito. E São Judas Tadeu, ele tem a menor carta escrita no Novo Testamento. E uma das maiores preocupações dele era em relação aos falsos profetas. Tudo aquilo que ele escrevia, claro, de fato, tinha preocupação de evangelizar, de cuidar da alma, como São Judas gosta de mencionar, cuidar da alma, da pureza da pessoa, da comunidade, do discípulo, mas, ao mesmo tempo, aquele que se preocupa com aqueles que vão falar de um Deus ou anunciar uma situação que, na verdade, não existe. Aqueles que vão anunciar a si mesmos e não ao próprio Deus, o que ele chama de falsos profetas. Aliás, uma realidade que Jesus já apontava, né, no seu convívio com os apóstolos, uma realidade que Jesus já mencionava, olha, cuidado com os falsos profetas, né? Aqueles que vêm, mas não falam de Deus, falam apenas de si mesmos. E se a gente for olhar hoje, na nossa realidade, a gente conhece muitos, né? Aqueles que são muito conhecidos, ou aqueles menos conhecidos, mas que acabam falando mais de si do que do próprio Cristo. Mas eu falava de virtude, né? Qual é uma das virtudes, né? São tantas, né? De São Judas que a gente poderia apresentar. A gente poderia elencar várias. O fato de ser um homem persistente, um fato de ser um homem anunciador. Mas aqui eu gostaria de lembrar aquele homem missionário. É engraçado falar isso, né? Mas como que São Judas, um homem missionário? Uma das virtudes, aquele que não se negou em anunciar a palavra a todas as pessoas, principalmente aqueles que menos acreditavam dessa palavra, ou acreditavam nessa palavra. E São Judas tem esse caráter missionário de ir ao coração daqueles mais necessitados, não só necessitados de questões físicas ou cura de doença ou questões pessoais, de trabalho, de emprego, de finanças, não nesse sentido, mas aquele que chegava até o coração das pessoas, mas percebia a sua necessidade espiritual de uma palavra um pouco mais viva e eficaz. Por isso, quando eu falo de São Judas missionário, não me refiro apenas àquele que vai em função, em missão, em peregrinação a tantos lugares e tantas regiões e tantos povoados. Eu me refiro àquele que sai de si e vai ao coração do outro. Isso para mim é fundamental e às vezes nós não pensamos nisso. Quando eu vou, por exemplo, ao Santuário de São Judas, ou uma igreja que tem São Judas como patrono, como padroeiro, eu vou até ele apresentar as minhas necessidades, não é? Esse gesto de chegar até ele foi impulsionado por algo que vem anteriormente ao meu gesto de ir até ele, mas a confiança de que ele pode me ajudar. E essa questão da confiança está intimamente ligada a esse grande exemplo que o próprio Jesus nos apresenta. É entender que a nossa vida ela só tem sentido quando é uma vida depositada em Deus. E São Judas fez isso de uma maneira muito propícia, né, com o próprio Cristo, com aqueles que depois
passaram a segui-lo, mas tinha de fato essa preocupação com o outro. E tudo isso, claro, né, fazia com que as pessoas criassem essa intimidade com ele. Então, quando eu vou até São Judas, é porque alguma coisa na minha vida me motiva a isto. E o que me motiva é a minha confiança naquilo que ele foi e naquilo que, claro, até hoje ele é para cada um de nós. Se você tiver a oportunidade, vale a pena ler. É uma carta muito pequena no Evangelho sobre São Judas. E você vai ver justamente isso. A preocupação com a questão de que a gente deve deixar de lado o pecado, buscar cada vez mais a pureza do nosso coração, essa preocupação que tinha com aquelas pessoas que mais anunciavam a si do que o próprio Cristo. Então vamos pensar nisso, que São Judas também é um grande missionário da Palavra de Deus. É um grande missionário que acreditou e, claro, continua acreditando pela sua vida como referência naquilo que Deus pôde realizar na sua vida e na vida de cada um de nós hoje. Fique então com uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.